Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como funciona o software Paraview, tá? Dentro do programa OpenFOAM, que trabalha com modelos numéricos, né? Nós trabalhamos com a edição do dicionário, né, de toda a configuração do modelo. Nós trabalhamos com os comandos aqui nesse terminal que está aparecendo na minha tela, tá? Mas toda a parte gráfica do programa fica nas mãos do Paraview, tá? Então, quando nós formos fazer o download da ferramenta do OpenFOAM, é interessante que nós já façamos o download também do Paraview, porque senão nós vamos construir todo um modelo numérico, né? E nós não vamos conseguir acessar a parte gráfica desse modelo numérico, né? Então, a parte do escoamento, acontecendo toda a dinâmica do escoamento, as geometrias, as coordenadas, o refinamento de malha, os resultados em si, né? Então é importante que nós tenhamos também instalado no nosso computador o programa Paraview, para que a gente possa acessar esses resultados, tá bom? Então, dentro do link do BlueCFD, que pode ser baixado gratuitamente na internet, você consegue também baixar esse programa Paraview e instalar no seu computador, tá bom? Bom, então dentro do meu terminal, eu vou dar o comando parafoam, tá? Então vou escrever aqui parafoam. Esse comando tem que ser escrito com letra minúscula, né? Parafoam tudo junto, e aí você clica em Enter para ele chamar o programa Paraview, tá? Então vocês viram que quando eu cliquei no Enter, o programa Paraview abriu automaticamente aqui na minha tela, tá? Dependendo da configuração do computador, pode ser que ele demore mais ou menos para abrir, né? Meu computador ele abriu mais rápido, né? Mas se for um computador menos potente ou até mais potente, vai abrir em tempos diferentes, tá bom? Bom, então abriu aqui a tela do Paraview, né? E nesse lado esquerdo do Paraview, nós temos algumas informações importantes, tá? Então, o que está selecionado aqui já é o modelo, né, que eu tinha trabalhado, tá? Que é um barramento ali com 4 metros de altura, uma bacia de dissipação após o barramento com 9 metros de comprimento e uma contrabarragem, né, um end seal de 1 metro de altura, tá? Então eu coloquei no nome já do arquivo, para quando eu fosse abrir ele, eu já soubesse qual é a modelagem que eu estou trabalhando, tá bom? Então ele está selecionado, né? E para eu aplicar ele dentro do Paraview, eu preciso clicar aqui em Apply, tá? Então cliquei em Apply, apareceu aqui para mim uma linha cinza no meio da tela, né? Na verdade já é o meu modelo, né? O espaço do meu modelo. Só que eu estou vendo ele em planta, né? Então eu estou vendo ele, a fatia dele no meu modelo 2D, tá? Então, para eu conseguir virar o modelo e ver a parte frontal do modelo, que é onde o escoamento vai passar, né, de montante para jusante, eu preciso clicar nesse botãozinho aqui em cima, né, onde eu vou reordenar as coordenadas. Então cliquei aqui, apareceu a minha vista agora frontal, tá? Bom, então aqui eu posso dar zoom, tirar zoom no meu modelo, tá? Então aparece aqui já a minha soleira, né? Aqui a minha contrabarragem e esse trecho aqui seria a minha bacia de 9 metros, tá? Então nesse caso, pessoal, 9 metros de bacia, né, seria na escala 1:1, né? Então aqui eu estou trabalhando numa escala 1:6, né? Então fica um tamanho aqui reduzido, tá? Mas seria relacionado a uma bacia de 9 metros na escala real, tá bom? Bom, eu vou clicar aqui em cima então, onde está Solid Color, né? Eu vou clicar e selecionar o arquivo, a linha, né, Alpha Water, tá? Selecionando essa linha Alpha Water, ele me mostra no gráfico do Paraview, né, a quantidade de água que eu tenho no meu modelo, no tempo zero, que está aqui em cima, tá? E a quantidade de ar que eu tenho no meu modelo também no tempo zero, tá? Então essa mancha vermelha que apareceu é a água e o espaço, digamos assim, azul é o ar do modelo, tá? Isso aqui no tempo zero. Então o que eu fiz nesse caso? Bom, as primeiras modelagens que eu havia feito, eu tinha colocado o nível d'água aqui para montante quase zero, né? Um pequeno nível d'água, e fui fazendo a simulação para encher esse reservatório de água e depois verter essa água para cair na bacia de dissipação.
tá? Mas o que eu estava querendo estudar era o ressalto da bacia. Então, todo esse tempo de modelagem, dessa subida do nível d'água, ele vai pesar muito no modelo e não vai interferir em quase nada nos resultados, tá? Quando você for avaliar o ressalto hidráulico na bacia, é mais fácil você começar já com o nível d'água no limite do reservatório, para começar já a processar o modelo e já ter esse vertimento desse nível d'água, ou até então colocar o nível d'água acima do reservatório, né, como eu fiz nesse modelo aqui. Então eu tenho o nível d'água acima do reservatório, né, no tempo zero. Quando eu começar a correr aqui o passo do tempo 1, tempo 2, essa água vai começar a cair para a direita, né, escoar para a direita e aí entrar na minha bacia. Tá? Então você acaba otimizando o seu tempo de processamento fazendo dessa forma. Obviamente nas primeiras etapas, né, de tempo vai ser irreal, né, esse escoamento, né, porque essa água, essa parede de água caindo para a direita é como se fosse uma ruptura de uma barragem, né, então não é o caso. Então nós precisamos esperar estabilizar o escoamento no ressalto e a partir daí começar a avaliar os resultados. Tá? Então esse é um detalhe muito importante. Outro ponto, pessoal, é selecionar aqui em cima no Surface e eu vou colocar aqui para aparecer as nossas células. Tá? Então vou clicar aqui, vou dar um zoom aqui no modelo, então aparece aqui a divisão das células, né? Esse modelo em específico está com uma divisão de 2,5 centímetros, né, o tamanho da célula. E eu também coloquei um comando aqui para quando chegar próximo da barragem, né, e próximo do end seal, ter um refinamento maior dessas células. Então vou dar um zoom aqui, ó, dá para ver que ele aparece aqui uma célula, depois duas células, depois aqui 4 células, né? Então ele divide em 4 pedacinhos quando chega próximo aqui do barramento, tá? A mesma coisa acontece quando eu me aproximo do end seal, tá? Porque como você tem uma estrutura nessa superfície de contorno do barramento e do end seal, nós vamos ter esse obstáculo dentro do escoamento. Então é importante que nós tenhamos também esse refinamento nessa interface desse obstáculo, tá? Então por isso que ele está mais refinado nesse ponto, tá? Bom, pessoal, então aqui mostrando o tamanho da malha, que está com 2,5 centímetros, tá? Tirando esses pedaços na interface, que ele acaba ficando mais refinado, tá? Bom, outro ponto interessante, esse modelo aqui é um modelo 2D, né? Então tem essas duas dimensões, até tem uma terceira dimensão, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Só que é uma terceira dimensão que tem somente uma célula, né? Então o modelo exige que tenha essa dimensão aqui em Y, né, que a coordenada dele é um pouco inversa, né, o Y é essa profundidade, mas nós colocamos somente uma célula para não sobrecarregar o modelo, né, e também não é uma ideia de se fazer, nesse caso, um modelo 3D. Né, então, sendo um modelo 2D, coloco só uma célula com uma única espessura aqui nessa largura e já basta, tá bom? Bom, pessoal, então o que foi feito dentro da modelagem, né? Vou arrastar para cá essa barrinha. O que acontece? Aqui eu já criei, né, antecipadamente um STL, né, ou seja, um arquivo de AutoCAD que eu exportei em STL, um arquivo 3D, com essa geometria da barragem e com a geometria da contra-barragem, tá? Então, durante o processo da modelagem, né, através dos comandos, da edição de dicionário, de coordenada e tudo que é feito no processo da modelagem, eu inseri esse STL na minha malha, depois eu dei um comando para cortar a malha na interface do STL, tá? Então isso que foi feito. Então nesse caso você não vê o STL nesse vão aqui da barragem, nem do end seal, tá? Mas eu posso ver, por exemplo, se eu selecionar aqui para abrir um arquivo, tá? E vier aqui na pasta e selecionar o meu STL, que eu coloquei o nome de done, tá? Clica aqui em OK. Ele já aparece aqui no campo esquerdo, só que ele está com o olhinho apagado. Vem aqui em Apply e ele aparece aqui para mim, tá? Então esse aqui é o STL que eu criei no AutoCAD e exportei aqui para o OpenFOAM, tá? Então se eu mexer aqui no gráfico, ó, dá para ver aqui ele entrando, né, passando aqui a minha malha, né, tanto a barragem
como a contrabarragem, tá? Então aqui eu coloquei o arquivo, pode ver que eu coloquei essa barragem com uma altura, né, maior do que a própria malha, tá? Justamente para ter um corte perfeito ali na base, né? Às vezes você faz um STL um pouquinho menor e aí fica uma linhazinha de malha ali embaixo na base, né? Então é mais fácil você fazer já esse STL maior do que você precisa e dentro do OpenFOAM você joga ali na coordenada que você vai modelar, né? Então, como foi esse caso aqui da barragem, tá? Aqui também tem o STL da contrabarragem passando aqui a malha, né? Então dá para ver os dois lados, tá? Bom, pessoal, então esse daqui é o STL que eu exportei do AutoCAD para dentro aqui do OpenFOAM, beleza? Bom, vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou clicar aqui em Sources, vou vir aqui em Axis, tá? E dentro aqui desse Axis eu vou selecionar o Axis Grid, tá? Porque facilita a minha visualização. Então eu consigo ver as coordenadas aqui no meu modelo, tá? Então a coordenada é em X, tá? Dá para ver aqui as setinhas das coordenadas, né? Então em X de 0 até 6 e uns quebradinhos. Em Z, que é a medida vertical, né? Partindo de 0 e indo até mais ou menos 1,5 m, tá? Em Y, que está o 0 bem aqui no meio, então varia um pouquinho negativo e um pouquinho positivo, tá? Com essas coordenadas, eu posso selecionar aqui a minha barragem, no campo da esquerda, vir em Information, e aí eu vejo as coordenadas que está alocado a minha barragem dentro do modelo. Então, por exemplo, em X ela vai de 2 até 4,53. Então pode ver aqui, ó, 2, vou pegar aqui, ó, 2 até 4,53, passando um pouquinho aqui a minha contrabarragem do 4,5, tá? Em Y eu tenho ponto 423, né, menos ponto 423 até ponto 6. Então olhando aqui ó, a coordenada, ó, negativo até o ponto 6 positivo. Em Z eu tenho menos ponto 34 até ponto 68, tá? Então aqui eu tenho também em Z, vou colocar aqui de novo, ele começa realmente numa medida negativa, que não está contabilizando na malha, e vai até ponto 68, tá? Então dá para a gente ver mais ou menos como está alocado aqui o nosso STL dentro do modelo, tá? Eu vou então apagar aqui o meu Dan, né? Vou clicar nesse olhinho para ele sumir e ficar somente a malha, tá? Bom, então tudo isso daqui, pessoal, essa coluna d'água está no tempo 0. Né? Conforme eu for clicando aqui, ó, nessa setinha aqui em cima, ela vai para o tempo 1, né? Para o passo 1. Depois ela vai para o passo 2, passo 3, e assim a água vai escoando aqui para a direita, tá? Se eu quiser ver esse gráfico aqui que está mostrando água e ar, em termos de velocidade, eu posso vir aqui na minha malha, selecionar ela e selecionar aqui o U, que é a velocidade. Pode ver que aqui a velocidade é quase zero, a água está quase parada, né? Quando começa o escoamento, eu já tenho uma velocidade maior aqui na queda, tá? Próxima de 3 metros por segundo. Então aqui eu tenho a velocidade quase zero, né? Ela começa a aumentar, né? Começa a ir para essa cor branca que está na ordem de 1,5 e começa a cair com a velocidade de 3, tá? Se eu quiser voltar para a minha visão de água-ar, venho em Alpha Water, tá bom? Dá para ver a lâmina caindo aqui de novo, tá? Se eu clicar em Play, dá para ver aqui o escoamento já caindo com uma dinâmica melhor, né? Esse modelo em específico não tem um controle de jusante, né? Então a vazão, como ela é bastante baixa, ela demora aqui para gerar um ressalto hidráulico, né? E o refinamento da malha tá muito grande nessa malha, né? Então não representa tão bem assim o ressalto que acontece dentro da bacia, tá? Mas só para a gente ver rodando numa forma prática, tá? O ideal para esse modelo seria rodar com uma malha de 0,5 centímetro, tá? E aqui ela está com 2,5 centímetros, tá? Bom, clicando nessa setinha final, mostra o cenário na última etapa aqui, na última etapa de tempo, tá? Que é aqui a etapa 400, tá? Então dá para ver que já encheu aqui a bacia, gerou um certo ressalto aqui dentro, né? Mas como não tem o controle de jusante, a água toda a vazão está indo embora e não está controlando nada aqui no ponto de jusante,
tá bom? Bom, pessoal, então a ideia era mais mostrar um pouquinho, né, como funciona o ParaView para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou produzir mais alguns vídeos aqui voltados à modelagem numérica, tá? Se você tem rede social, né, pode me seguir aí no LinkedIn, no Instagram, que eu posto alguns materiais por lá também. E se inscreva aqui no canal do YouTube para você receber mais vídeos como esse, beleza? Grande abraço, até a próxima!